Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, hoje a gente vai ver o capítulo 4, tá? Vou compartilhar com vocês aqui o material da aula de hoje. Vocês podem pegar o livro aí, capítulo 4. Vamos ver qual é a página, eu coloquei aqui. Capítulo 4, página 52, tá, gente? Os seres vivos, o estudo da evolução. Pessoal, o que é evolução? Evolução é uma transformação, tá? Pense nisso. Evolução é uma transformação. E essa transformação depende, né? Depende do meio ambiente, depende das condições climáticas. Quando eu falo em evolução, eu estou falando de transformação. Aqui eu estou relacionado com os seres vivos. Então, o estudo da evolução de quem? Dos seres vivos. Então, eu vou levar sempre em consideração quem são os seres vivos, quais são as características desses seres vivos, né? Qual o ambiente desses seres vivos. Então, tudo isso está relacionado. Então, a gente sabe, né? Eu trouxe aqui um texto que não tem no livro de vocês. Vocês podem pegar o livro de vocês, a página 62, né, gente? Deixa eu pegar aqui também a página para explicando para vocês, porque eu acho melhor, nesse momento, sempre estar fazendo isso, porque facilita para vocês aí na hora do estudo, tá? Ó, 68, perdão, gente. Eu botei quanto? 52. Ai, ai. 68, gente, perdão. 68, tá? Seres vivos, o estudo da evolução. Então, vamos lá, gente, olha só. Então, a origem da vida, a gente já viu, pessoal. Vamos falar agora, voltar um pouquinho, alguns capítulos que a gente estudou bem no início do primeiro bimestre, sobre o planeta Terra, né? A gente falou sobre o planeta Terra, como a gente imaginava até como seria, né? Lá, e o que a gente recorda sobre isso? Que o planeta Terra ele surgiu há mais de 4 bilhões de anos atrás, lembram disso? E aí no texto de vocês, ó, ele ainda fala, ele coloca para vocês aí, ó. Nos primeiros capítulos, vimos como se deu a formação do universo e do nosso planeta há cerca de 4,6 bilhões de anos. Então, a gente sabe que o planeta Terra ele surgiu há muitos anos atrás, mas que no início não tinha nada, não tinha condições para isso. Com o passar do tempo, é que foram ocorrendo modificações, e essas modificações foram dando estrutura para que esses seres vivos pudessem habitar no planeta Terra, não é isso? Então, como foi que surgiu a vida no planeta Terra? A origem da vida no planeta Terra ocorreu primeiramente na água. Em um primeiro momento, surgiram os seres primitivos, ou seja, aqueles seres primários, aqueles primeiros seres que existiram, tais como as bactérias, algas, micro-organismos, isso há cerca de 3,5 milhões de anos. Então, pelos relatos, gente, se a Terra é 4,6 bilhões de anos, então foram muito tempo para poder surgir os seres vivos, certo? Após milhões de anos, os primeiros seres marinhos evoluíram, dando origem a outras formas de vida, como os primeiros invertebrados aquáticos, né? Isso há aproximadamente 400 milhões de anos. Além disso, as plantas tiveram sua dispersão nos ambientes. Nesse mesmo período, determinadas plantas marinhas iniciaram um processo de adaptação externa, ou seja, passaram a se fixar em ambientes terrestres. Só o que é que isso veio à minha mente nesse momento? O quanto nós somos imediatistas, né? Isso. A gente quer as coisas para ontem. A gente está impaciente porque está em casa. A gente está impaciente por conta que a gente perdeu a nossa liberdade de sair, de fazer as nossas rotinas como já estávamos acostumados. E aí vem um texto desse para nos botar no chão e dizer assim que tudo tem o seu tempo determinado, que as coisas levam tempo para acontecer. Vê a história agora desse coronavírus, por exemplo. A gente é uma coisa primitiva, é um vírus novo, então todo mundo os cientistas, os médicos, as pessoas, eles estão todas se adaptando a uma realidade nova que surgiu de uma hora para outra na vida de todo mundo e transformou
todo mundo do jeito que nós estamos vivendo, gente. Mas vejam o sentido da vida. Tudo na nossa vida, até a criação dos seres vivos, demorou para existirem, né? Então, a gente precisa, o ser humano precisa ter o quê? Paciência. Eu também estou impaciente com essa situação, mas ao mesmo tempo vem essas coisas para nos deixar com o pé no chão e saber que tem tempo determinado para tudo, né? E que Deus está acima de tudo e que tudo vai ter um fim, como tem começo, meio e fim. E isso, lendo esse texto agora, foi o que veio à minha mente. Como a gente é imediatista, né? Olha ao tanto de tempo que surgiu um ser vivo no planeta, gente. Do mesmo jeito são as bactérias, do mesmo jeito são os vírus. Eles chegam e são primitivos e a gente não sabe muitas vezes lidar com eles, na é verdade. Então, voltando aqui para o conteúdo, para que a gente possa aprender isso aqui e saber que a gente está em evolução. A gente está em evolução ainda, né? A gente está em evolução como pessoa, a gente está em evolução como ser na nossa sociedade, na nossa família. Então, essas transformações que estão ocorrendo, gente, servem para a gente em todos os aspectos da nossa vida. Não só na nossa característica biológica, mas na nossa característica pessoal. E falando de evolução dos seres vivos, me veio agora, quando eu preparei o material, nem pensei. Mas por isso que é bom dar aula, tá vendo, gente? E cada vez que você ministra uma aula, que você lê um conteúdo, abre sua mente para alguma coisa. Do mesmo jeito é a leitura. Quando a gente lê esse capítulo, vocês vão ler o capítulo depois, vocês já vão ter outra visão, já vai despertar outro entendimento sobre isso, tá? E esse entendimento a gente sempre associa para a nossa vida. Eu tenho essa mania. Você viu, eu comecei a ler o texto e já lembrei, né? A origem da vida no planeta. Nossa, como demorou para surgir os seres humanos na Terra e a gente é tão imediatista, a gente quer as coisas para ontem. É muito legal isso. E aí vamos para cá, gente. Como se formaram os seres vivos? A gente já sabe, de acordo com os estudos, supõe-se que os primeiros seres vivos que aqui na Terra habitaram surgiram provavelmente há cerca de 3,5 bilhões de anos. Muitos anos depois, né? E a gente sabe também que existe. Quem nunca brincou de dinossauro, né, gente? Quem nunca leu um texto sobre os dinossauros? É a teoria que nós conhecemos, acho que desde o ensino fundamental 1, né? A gente lembra desses relatos do dinossauro. Tem gente que tem medo, tem gente que gostava. Então, os grandes répteis denominados de dinossauros estavam dispersos em toda a extensão do planeta, há aproximadamente 200 milhões de anos. Paralelo a este fato, surgiram os mamíferos e as primeiras plantas com flores, angiospermas. Os grandes répteis foram extintos há aproximadamente 70 milhões de anos, gente. O Vale do Dinossauro, né, como tem lá na Paraíba, acho que é Vale ou é Parque dos Dinossauros, não lembro bem a etimologia. Mas eu sei que tem lá, consta, né, as pegadas dos dinossauros, é algo bem restrito à visitação, existe até momentos que eles proíbem a visitação, porque tem que estar bem conservado o ambiente lá, questão de chuva, essas coisas todas, para preservar esses dados históricos que nós temos, né, são comprovados através de quê? Através desses relatos. E quais são os benefícios que nós temos disso hoje? Através desses dinossauros, esses répteis, né, que provavelmente, eu acredito nisso, que estão no nosso subsolo aí, aproximadamente de milhões de anos atrás, hoje nós colhemos o quê? Os benefícios dele, né? Porque o petróleo a gente sabe que é extraído dos solos, dos mares. Isso são o quê? São vestígios desses animais. E quais os benefícios que nós temos através do petróleo, gente? A gente tem combustível, a gente tem materiais para a indústria petrolífera, petroquímica, e são 90% dos compostos orgânicos. Tudo bem que hoje a gente tem muitos compostos orgânicos produzidos em laboratório, mas dos naturais,
40%, 60%, eu acredito, que são derivados do petróleo. Então, são materiais realmente escassos hoje em dia. A gente sabe que se acabar a fonte de petróleo, já era, né? Porque não tem mais como esses animais se vêm dessa origem. Então, gente, olha só, aí no segundo parágrafo do capítulo 4, na página 68, ele diz o seguinte, ó. Entretanto, há alguns consensos em relação ao fato de que foi um processo lento e que é um simples ser primordial no decorrer de milhões de anos de evolução, sofreu várias transformações, a fim de se adaptar às constantes alterações ambientais. Numa dessas mudanças, apareceram os procariontes e, posteriormente, os eucariontes, base para a formação da maioria dos seres vivos atuais. Então, nós temos duas classificações, que nós hoje chamamos de células procariontes, que são as células que são compostas por aqueles seres unicelulares, tá, gente? Que é conhecido como as bactérias, e as células eucariontes, que são aquelas células que são multicelulares, tá, gente? Então, outras características que nós podemos associar os seres procariontes e os seres eucariontes. Qual é a característica principal, assim, né, que a gente pode diferenciar das células procariontes? Além de ter sido as primeiras, esse P você pode associar primórdios aos primeiros, tá? E as células eucariontes depois, porque a gente sabe que o ser humano, ele veio o quê? Ele veio depois. Então, esse eu posso relacionar com eu. Eu, né, ser, temos células o quê? Eucariontes. Então, é uma forma de associar. Se tiver alguma questão na prova, qual a diferença entre células procariontes e células eucariontes, por exemplo? Uma das características que vai ser a questão da quantidade de células. As células procariontes são em seres unicelulares, como exemplo, eu tenho a bactéria. Já as células eucariontes, elas são polinucleares, porque pode existir várias células, certo? Quais são exemplos? Protozoários, seres vivos, seres humanos, ok? Então, são essas duas características principais. Então, qual a definição que nós podemos dizer a partir de agora sobre evolução? O que é evolução? Evolução consiste em um processo de transformação, tá vendo, gente? É uma mudança, é uma transformação e adaptações que o próprio ser vivo ele sofre a fim de melhor se adequar ao meio ambiente. Ou seja, essas transformações dessa evolução, ela depende de quê? Ela depende do ambiente externo, certo? Para que esse ser ele possa se adaptar. Então, por isso que nós conhecemos seres terrestres, seres aquáticos, por exemplo. Por quê? Porque vai depender o quê? Do adaptação do ambiente que esse ser ele convive, tá, gente? Então, quais são as evidências dessa evolução biológica? Como eu falei, tem a questão da adaptação dos seres vivos aos seus ambientes, a semelhança entre as espécies, ou seja, você não pode colocar peixe com gato, por exemplo, não é isso, porque eles são espécies diferentes. O registro fóssil, que são o conhecimento que nós temos. E o que significa o registro fóssil, gente? O fóssil é qualquer vestígio de organismo muito antigo que foram preservados com o passar dos anos, por meio de processos naturais. Então, aqui eu tenho dois exemplos, né? Dois exemplos, que é da célula eucariota e da célula procariota. Então, aqui eu tenho como é que a gente pode classificar a célula maior e a célula menor? Posso dizer mais complexa e menos complexa. Quem é a célula mais complexa, gente? É a eucariota, até porque ela veio depois, né? Isso. Então, a gente sabe que quem vem depois tá numa situação melhor. Por exemplo, sempre o irmão do meio ele se dá melhor do que o primeiro, né? Porque ele já passou, a mãe dele já passou, o pai já passou, os irmãos já passaram pelo um processo todo ali de cuidar daquele filho. Então, o segundo, a mãe, o pai já estão o quê? Bem preparados. Do mesmo jeito acontece aqui com as células, do mesmo jeito acontece com
é uma novidade. Eu falei para vocês, né, agora um pouco, sobre a questão do coronavírus. É um vírus que é um vírus novo, então os cientistas estão estudando, então há muita dúvida em relação a ele. E assim gente. Quanto ao primeiro estudo relacionado ao corona foi uma perspectiva, o segundo, o terceiro, e assim sucessivamente. Você vê que a cada dia a gente tem uma informação a mais. Esses dias mesmo eu estou com uma amiga que que ela deu positivo o teste dela, né? E ela falou para mim, Lília, eu estou sentindo uma dor nas costas. Eu disse, eu nunca ouvi falar até agora, dor nas costas. Ela disse que está com dor nas costas e dor no estômago. Ela não teve febre, não teve tosse. Então, assim, é um vírus muito novo, são características diferentes, que cada pessoa vai reagir de uma forma. Então, quando eu falo de procariota, células procariota, é uma célula o quê? Primitiva, é aquela célula unicelular, que tinha poucos estudos em relação àquilo ali, e que independente de ter muito ou pouco estudo, é, elas têm características pequenas, né? Poucas, menos complexas, digamos assim. Já as eucariotas, não, elas é o que ela é mais complexa, tá, gente? E aí elas são características de policelulares, tá? E aqui, ó, tem a diferença entre uma e outra, para que vocês possam aperfeiçoar mais ainda os conhecimentos, a diferença entre uma e outra. Característica procariótica, não possui um núcleo definido, o DNA está concentrado em uma região denominada nucleóide, já a eucariótica não. Onde é que o material genético está? Na membrana nuclear, né? A procarionta normalmente apresenta um cromossomo circular, aqui o cromossomo ele é o que? Linear. Não possui, a procariótica não possui organelas, já a eucariótica, o que é que possui? Organela. Por quê? Porque são as características do DNA. Ó, possui ribossomos, porém esses são menores e menos complexos do que os presentes nas células eucarióticas. Já na eucariótica são o que? São maiores. As células procarióticas, elas são menores e as células eucarióticas, elas são o quê? Maiores, até porque eu tenho uma quantidade de células o quê? Maiores também, tá, gente? E as células procarióticas não, ela é o quê? Unicelular. Então, sempre faça esse tipo de associação. Aqui, gente, por último, eu trouxe a atividade que vocês vão desenvolver baseado nesse capítulo, tá? Qual a definição de células eucariontes, fazendo um caderno? Células procariontes. Segundo, qual a diferença e funcionalidade das células procariota e célula eucariota? Tem ali no slide anterior, certo? Para escrever mesmo no caderno. Terceira, faça a leitura da página 72 e 73, que ele vai relatar sobre os cientistas que desenvolveram essas teorias, quais eram as dúvidas que eles apresentavam e qual era a linha de pesquisa dele, a linha de raciocínio que eles seguiam. Aí que estão, ó, e conhecendo os cientistas que estão relacionados com os estudos da evolução, enfatiza os problemas encontrados em cada um deles e responder aos exercícios da página 75 e 76, tá bom, gente? Qualquer dúvida, fale comigo, que eu estou disponível no WhatsApp, vocês sabem disso. E manda foto para que eu possa comprovar que você fez e anotar que você está cumprindo com as suas obrigações e fazendo suas atividades, tá, pessoal? Fiquem com Deus, bom estar com vocês. Saudade de todos. Beijo, se cuidem, tá, gente?